Continuando o nosso estudo sobre as bênçãos e maldições dos 3 filhos de Noé, nesse vídeo nós vamos estar falando sobre a maldição de Cã. O que Deus estava querendo nos mostrar, nos revelar através desse personagem, Cã e Canaã, o seu filho mais moço. O que ele de fato queria nos mostrar, qual a realidade espiritual que ele queria nos mostrar através desse homem e dessas bênçãos e maldições. Bom, Gênesis 9, verso 24 está escrito: despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo do servo a seus irmãos. Bom, aqui nesse texto, nós já falamos anteriormente, nós observamos algo muito interessante. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai, zombou do seu pai, desonrou o seu pai. Não que ele praticou alguma imoralidade com seu pai, mas ele desonrou porque ele zombou o seu pai. E, despertando Noé do seu sono, sobre o que lhe fizera o filho mais moço, Cã não é o filho mais moço de Noé. Então ele vai falar: maldito seja Canaã, e nós vamos ver por que isso no decorrer do estudo, né? Este texto aqui, ele nos obriga a fazermos pelo menos 2 questionamentos. O primeiro deles é: Cã era o filho mais moço de Noé? Então Cã não era o filho mais moço de Noé. Muitas pessoas, para tentar fazer com que o texto bíblico se enquadre no que eles pensam, eles tentam fazer algumas coisas para tentar colocar Cã como o filho mais moço de Noé. Mas Cã não era o filho mais moço de Noé. Cã era o segundo filho de Noé. Então, todas as vezes, como eu já disse anteriormente, todas as vezes que a Bíblia vai falar dos filhos de Noé, ela fala nessa ordem: Sem, Cã e Jafé. Todas as vezes. Então, para mim, meu entendimento, se a Bíblia faz questão de sempre mostrar essa sequência, Sem, Cã e Jafé, é porque Sem é o primogênito, Cã o segundo e o mais moço é Jafé. É assim que eu entendo o texto bíblico. Mas por que Noé então amaldiçoa Canaã, o filho mais moço de Cã? Então, por que embora fosse Cã que viu a nudez do pai, Noé ele traz a maldição, e o texto bíblico narra essa maldição, né, sobre Canaã, que é o filho mais moço de Cã e não de Noé, né? Então, por que o texto faz isso? Bem, a palavra filho no hebraico, ela é ben, e significa também, ela tanto pode se referir para filho como para neto. E se de fato é assim, faz sentido, porque Cã, né, é o pai de Canaã. Então, despertando Noé do seu sono, sobre o que lhe fizeram o filho mais moço, só que quem fez e quem praticou o ato lá não foi Canaã. Canaã era o neto mais moço de Noé. Maldição cai sobre ele, mas ele não estava presente no ato lá. Quem fez foi Cã. Então, por que o texto bíblico está nos mostrando isso? Por que essa mudança de enfoque de Cã para Canaã, de repente? Foi Cã quem pecou, foi Cã quem desonrou seu pai. E por que o desenfoque tira de Cã e mostra Canaã o tempo todo, né? Há quem diga que Canaã teve participação neste episódio, mas eu não creio assim. Então, pelo fato do texto falar assim, mudar esse enfoque de Cã para Canaã, muitas pessoas acreditam que Canaã teve participação neste episódio. Porém, a Bíblia não deixa nenhum respaldo para isso, nenhum indício disso, então eu prefiro não afirmar tal coisa. Eu não acredito que Canaã teve participação nisso, não. Deus estava querendo mostrar para nós outras coisas por essa mudança nas escrituras de Cã para Canaã.
Deus estaria, através então de Noé, amaldiçoando o filho no lugar do pai? Será que Deus, então, naquele momento, através de Noé, estaria amaldiçoando o filho Canaã no lugar do seu pai Cã e inocentando Cã? Bom, no texto de Ezequiel, capítulo 18, verso 20, está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então veja bem, Canaã não poderia estar sendo amaldiçoado no lugar do seu pai, porque o texto bíblico diz que a alma que pecar, essa morrerá. Nós já vimos em outros textos anteriormente que Deus não faz acepção de pessoas. Deus é justo. Deus não comete injustiça. Deus não vai amaldiçoar o filho no lugar do pai. A alma que pecar, segundo Ezequiel capítulo 18, verso 20, essa morrerá. Então, isso não pode ter acontecido e não é isso que o texto está querendo nos mostrar. Mas então vem aquela pergunta, então o que é? Por que o texto faz essa mudança toda? Tira de Cã, fala para Canaã, Canaã não participou, né, o filho mais moço. O que o texto está querendo nos mostrar? Eu tenho aprendido na Bíblia que quando o texto ele traz exatamente essas questões, né, na nossa mente, é exatamente aí que Deus quer revelar as coisas espirituais, as realidades espirituais para a gente. Embora não seja fácil de entender, mas é maravilhoso o que ele quer nos mostrar através desse personagem Cã e de toda essa história que aconteceu ali naquele momento. Vamos atentar para algumas coisas neste texto, né, nessa história. Primeiro, tanto as bênçãos quanto a maldição dos filhos de Noé são espirituais e proféticas. Então entenda aqui uma coisa. Tanto as bênçãos quanto a maldição nos filhos de Noé, elas são proféticas. E como nós já vimos nos vídeos anteriores, são espirituais e não apenas terrenas ou coisas nesse sentido. Tá certo? Essa é a primeira coisa que nós temos que atentar para esse texto. Segundo, estes homens são três personagens que Deus está utilizando para nos mostrar realidades espirituais. Vou repetir isso. Nós já falamos disso, mas vou voltar a repetir para que isso fique bem claro na nossa mente, porque ajuda a gente a entender isso. Certo? Terceiro, todas as vezes que Cã é mencionado, o texto destaca que Cã é o pai de Canaã. Gênesis capítulo 18, capítulo 9, verso 18 e o 22, está escrito assim, olha: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus irmãos. Observa que nesse texto, antes mesmo de relatar para nós a história em si, o foco já é Cã, pai de Canaã. Então, sempre quer destacar mais o próprio Canaã do que Cã. Só quer mostrar para nós que Cã é o pai, né, de Canaã. E isso não está na Bíblia por acaso. Nós precisamos atentar para esse ponto que é muito importante, né? Antes mesmo de narrar os acontecimentos, nos mostra isso. Quarto lugar, ao destacar Canaã e dizer que Cã era o seu pai, o texto está nos informando que não só Cã foi amaldiçoado. Então, Deus amaldiçoou de certa forma sim Cã, mas não só Cã, mas também todos os seus filhos, representados na pessoa de Canaã, que é o quarto filho de Cã. Então, Cã, ali na verdade, Noé está amaldiçoando Cã e todos os seus filhos. Lembrando, mais uma vez, não os filhos da carne, mas espiritual, porque Cã, ele está representando um personagem, ele é um personagem que está representando algo espiritual. Tá certo? O quinto,
Esse texto, ele estabeleceu a base teológica para a conquista de Canaã, né? Então observa que Moisés foi quem escreveu esse texto. Esse texto ele foi escrito muito tempo depois do ocorrido. Então Moisés estava caminhando para a terra prometida e ele então vai narrar essa história. Por que ele faz isso? Por que isso estabeleceu a base teológica para a conquista de Canaã, né? Canaã era o povo a quem Israel, os semitas, teve que lutar pouco depois de Moisés ler esta passagem para eles. Então, Moisés estava dizendo que Canaã é o filho de Cã e aquela nação a qual eles iriam lutar, né, teria sido amaldiçoada por Deus, e a profecia dizia que eles seriam escravos, servos dos semitas. Mas entenda uma coisa, volto a repetir, não está falando de filhos na carne, isso são espirituais. Canaã, deserto, Egito, isso tudo são sombras das realidades espirituais de Deus. Entenda isso, por favor. Então, continuando, nós vamos então perceber que, né, aqui acontecem as bênçãos e maldições, né, lá atrás no Gênesis, só que Moisés é quem vai escrever isso, lá muitos anos depois da saída do povo do Egito, né? Então Moisés, ele vai relatar essa história aqui enquanto estava no deserto, caminhando com o povo em direção a Canaã. Canaã são filhos, né, são os cananitas, filhos de Cã. Então, esse texto estabeleceu a base teológica para a conquista da terra de Canaã, como figura. Sabemos que todas aquelas histórias são figuras do que ainda vai acontecer quando Cristo retornar. Tá certo? Então, essa mudança de enfoque, Cã, pai de Canaã, tem esse objetivo de mostrar isso aqui para aquele povo. Continuando, vamos analisar mais algumas coisas. É o seguinte: mas assim como as bênçãos de Sem não estava sobre sua descendência na carne, assim também a maldição de Cã não estava sobre sua descendência de sangue. Então, como eu já disse, assim como as bênçãos de Sem não estavam sobre os seus descendentes de sangue, assim também esta maldição de Cã e Canaã não está sobre os descendentes de sangue, mas os descendentes espirituais. Nós vamos entender isso mais para frente. Por exemplo, Caim, ele era do diabo, né? Diz lá na carta de 1 João capítulo 3, verso 12. Caim era do diabo, isto é, ele era descendente da serpente, porque ele seguiu o exemplo do Adão terreno e não se arrependeu. Então, o texto bíblico diz que Caim é filho da serpente. E baseado nesse texto, muitos, por não entender o que significa, olha a Bíblia apenas como um livro literal e não entende as coisas espirituais, diz até que Caim é filho da serpente mesmo, literalmente, que a serpente tem uma relação sexual com Eva e tudo mais. Não tem nada disso. O que o texto está querendo mostrar é que Caim era descendente da serpente, porque espiritualmente. E Caim representava toda a raça humana que desobedeceu a Deus a partir do Éden, que não se arrependeu, né? Então o texto vai mostrar isso para a gente. A palavra Canaã, ela significa terras baixas e vem da raiz Caná, que significa ser humilhado, ser rebaixado. Então observa bem, Cã ele vai pecar. Mas quando dá esse desenfoque de Cã para Canaã, e Canaã significa terras baixas, e vem de uma raiz Caná, que significa humilhado, ser rebaixado. Ou seja, o que isso nos fala? Isso nos fala então que Canaã nos fala da Canaã terrena. Canaã, o personagem Canaã, ele está representando um povo, está representando todas as famílias da terra, né? Está representando essa Canaã terrena, o homem caído, o homem
rebaixada por causa do pecado. Então, na pessoa de Canaã e de Cã, está representado toda a raça humana, certo? Com isso, quero dizer que Cã é um personagem que representa o primeiro Adão. Então, Cã é um personagem que representa o primeiro Adão, aquele que foi rebaixado, humilhado, aquele que caiu, a queda. Cã, após o dilúvio, está então representando Adão. E Canaã é o outro personagem que representa todos os filhos dele. Então, ou seja, Cã representa Adão e Canaã está representando todos os filhos de Adão, né? Ou seja, Canaã representa toda a raça humana caída. Então entenda aqui uma coisa: Sem, ele representa Cristo, a primogenitura espiritual de Cristo, aquele que existe desde antes da eternidade, através do qual todas as coisas vieram a existir. Cã, ele representa toda a raça humana caída, toda a natureza humana caída, humilhada, rebaixada pelo pecado, representa todos os filhos de Adão, né? Ou seja, Cã, ele está representando toda a raça humana que desobedeceu a Deus. Canaã representa todas as pessoas que nasceram apenas da carne, não do espírito. Lembra que Nicodemos foi perguntar para Jesus, e Jesus disse para ele algo muito interessante, que era necessário ele nascer da água e do espírito, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do espírito é espírito, portanto era necessário nascer de novo. Então, Canaã, ele está representando todas as pessoas que somente nasceram na carne. Então, pensa comigo, que Canaã e Cã, eles estão representando o primeiro nascimento, o nascimento na carne. A maldição não está sobre a pessoa, mas o que ele representa. Todos nós fomos malditos, toda a raça humana que pecou contra Deus, somente o primeiro nascimento é maldito, porque nós desobedecemos ao Senhor, nós desonramos o Senhor também, né? Outra coisa, a própria genealogia de Cã nos mostra isso. Para que possa entender mais um pouquinho, eu gostaria de compartilhar com vocês isso aqui. Eu já disse que na própria genealogia, Deus está querendo mostrar para nós algumas coisas nos números. Assim como Sem teve 5 filhos, Cã, ele vai gerar 4 filhos. Nós já vimos isso. Cush, Misraim, Put e Canaã. Canaã é exatamente o 4º filho, número 4. Então, Canaã é o 4º filho de Cã. E o número 4 na Bíblia, ele representa a plenitude da criação material. Ou seja, o número 4 é o número do mundo, desse mundo atual, dessa era atual, dessa Canaã terrena. Certo? Então, o número 4, ele representa essa criação terrena aqui. Como, por exemplo, no mundo existem 4 grandes elementos chamados terra, ar, fogo e água. Segundo, a Terra é formada por 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Terceiro, existem 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Quarto, a Lua gira em torno de 4 fases, minguante, crescente, cheia e nova. Observa então que o planeta Terra, essa criação terrena, ele é representado sempre pelo número 4. Então, quando o desenfoque sai de Cã e vem para Canaã, que é o 4º filho, Deus está querendo mostrar para nós que Canaã está representando toda essa criação terrena, todo o primeiro nascimento, todo aquele que nasceu somente da carne, que é nascido da carne é carne, e carne e sangue não é do reino dos céus, e o reino dos céus é a bênção proferida a Sem. Não sei se você está conseguindo entender, mas a maneira como eu entendo o texto e a história é dessa forma. Bom, continuando,
Existe um texto que, quando a gente entende isso, a gente vai entender esse texto, que é o segundo mandamento da lei de Deus, né? Esse texto se encontra registrado no Êxodo, no capítulo 20, né? Êxodo capítulo 20, versículo de 5 a 6, está escrito: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Dificilmente eu não consegui entender esse texto, porque nós já vimos aqui várias vezes que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não castiga o filho pelo pecado do pai, e nesse texto, nesse segundo mandamento, nós estamos vendo Deus dizer que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Muito difícil de compreender esse texto. E quando eu compreendi essas coisas sobre a bênção e maldição dos filhos de Noé, eu fui entender o que o texto então está querendo nos revelar, né? Deus não castiga o filho pelo pecado do pai. O que está acontecendo então aqui neste momento? Aqui Deus está fazendo aliança com o seu povo a caminho de Canaã. Então observa que essa aliança foi feita no deserto, onde o povo estava a caminho da terra, que é a terra de Canaã. E aqui Deus está dizendo: eu visito a iniquidade dos pais, Cã, nos filhos Canaã, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então Deus está dizendo para o seu povo, através daquele mandamento, né, que ele visita a iniquidade de Cã, do pai, nos filhos Canaã, até a quarta geração. Por que o mandamento está dizendo isso? Então o mandamento não está falando que o pai, literalmente, ele peca e Deus vai maltratar o seu filho. O único pecado que a raça humana carregou do seu pai é o pecado original. Adão pecou, por isso todos nós pecamos. Mas Deus não castiga o meu filho por um erro que eu faço hoje. Isso não é verdade na Escritura. O que Deus está mostrando para aquele povo que iria conquistar a terra de Canaã é que eu visito a iniquidade dos pais, Cã, nos filhos Canaã até a quarta geração, mostrando para aquele povo que Canaã está representando a raça humana caída, que estava representando por aquele povo de Canaã como uma figura naquele tempo. Tá certo? Por exemplo, a terra ela vai se tornar maldita por causa do pecado. Observa que Deus disse, Noé vai dizer para Canaã: maldito seja Canaã, né, que nós já vimos o que ele representa. Da mesma forma, a terra vai se tornar maldita por causa do pecado do homem. Maldita é a terra por tua causa. Nós vimos isso lá no texto bíblico. Também nós vamos ver que Caim foi maldito por causa do sangue que ele derramou do seu irmão. Isso está lá em Gênesis, capítulo 4, verso 11. Maldito é a terra, porque você derramou o sangue do seu irmão. Maldito és tu. Ele se tornou também maldito. E Caim também é uma figura de toda a raça humana caída, né, que se afastou de Deus e que não se arrependeu. Terceiro, Cã e seu filho Canaã são malditos por ter desonrado seu pai, né? Gênesis 9, 25 é o texto que nós estamos estudando. Então, maldito seja Canaã, porque desonrou seu pai. Canaã também é essa figura que representa toda a raça humana caída e humilhada, rebaixada por causa do pecado, né? Assim como em Adão todos fomos destituídos da glória de Deus, né? Romanos 3, 23 fala isso. Então, a partir de Adão, todos os seus filhos foram destituídos da glória de Deus, portanto se tornaram malditos. Assim também, depois do dilúvio, toda a raça humana, por meio de Cã, se torna maldito, ou seja, se torna canaanita. Então, Cã e Canaã está representando esse primeiro nascimento. Toda a raça humana é canaanita, não apenas um povo, literalmente.
É preciso a gente entender isso, porque Deus é justo, né? Deus não predestinou ou amaldiçoou o povo, né? Um povo e privilegiou outros, como muitas pessoas acham. As pessoas acham que Deus tem Israel, os judeus na carne como privilegiados, né? E outros não. A doutrina da predestinação, que Deus predestinou, isso tira totalmente a justiça de Deus, né? Ele apenas usa esses três personagens para nos revelar realidades espirituais. Então Deus não está aqui predestinando maldição e predestinando bênção. Não é isso. Ele está simplesmente, de certa forma, usando esses personagens para representar realidades espirituais. As Escrituras encerrou todos debaixo de maldição para usar de misericórdia para com todos. E eu gostaria de ler esses textos para você, que está em Romanos capítulo 11, verso 32, que diz: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então presta atenção, Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para também usar de misericórdia para com todos, não só apenas com uns, mas com todos. Gálatas 3:22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Todos nós somos cananitas, para que através de Cristo Jesus, né, a promessa fosse concedida aos que creem. Então a promessa feita a Cã e a promessa feita a Sem e a Jafé vai ser concedida aos que creem através de Cristo. São espirituais, né? Essas bênçãos são espirituais e todos somos cananitas. É isso que eu entendo desta passagem. Dois exemplos bíblicos, entre tantos outros, entre muitos exemplos que existem. Eu quero citar dois exemplos da Bíblia que nos mostram essa verdade, de que Deus nunca quis salvar um povo e humilhar outro povo. Deus nunca fez acepção de pessoa em momento algum. O primeiro texto, a história é Raabe. Raabe, nós sabemos que ela era cananita. Então, como cananita, ela não só foi salva porque ela creu no Deus de Israel, ela creu na promessa divina do Cristo, e ela não só foi salva, como também ela se tornou parte da genealogia de Cristo. Né? Isso se encontra em Josué, lá em Mateus 1,5, Hebreus vai falar dessa mulher. Ela entrou na galeria dos heróis da fé. Então, ou seja, Raabe era cananita. Se a maldição estava de fato sobre os filhos literais de Cã e de Canaã, Raabe não poderia ter sido salva. Mas Deus a salvou porque ela creu. Quando ela creu, ela então está recebendo a bênção de Sem. Nós vamos continuar vendo. O segundo exemplo que eu gostaria de dar é que os judeus, mesmo sendo semitas na carne, Paulo ora para a sua salvação, ou seja, para a salvação deles. Isso está lá em Romanos capítulo 10, verso 1 e 2, que está escrito: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo aqui, ele está orando para a salvação dos judeus, porque ele via que aquele povo tinha uma dedicação, uma busca por Deus, mas uma busca sem entendimento. Ora, se Paulo está orando para a salvação dos judeus, significa que não era. Mas eles não são semita, eles não são descendentes de Sem na carne. Nós observamos então que uma cananita foi salva e judeus podem não ser salvos se não crêem em Jesus. Isso prova para nós que Deus nunca quis salvar um povo e condenar outro, e que Deus nunca fez e nunca vai fazer acepção, né, de pessoas. Bom, assim sendo, toda a raça humana estava em Canaã. Todos éramos cananitas. Então, assim sendo, o personagem Cã e Canaã está representando todos nós, toda a raça humana, todo aquele que só nasceu da carne.
certo? Está representando então a carne, o primeiro nascimento. Mas Cristo, Senhor de Sem, se tornou maldito em nosso lugar, ou seja, ele se tornou cananita. Gálatas capítulo 3, versículo 13, presta bastante atenção que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Cristo, o Senhor Deus de Sem, ele se tornou maldito. Em outras palavras, ele se tornou cananita em nosso lugar para nos resgatar da maldição. Em que momento isso aconteceu com Cristo? Não foi durante toda a sua vida aqui na terra. Mas o momento em que ele se torna cananita e maldita em nosso lugar foi desde o jardim até a cruz. Ele se fez maldito por nós para nos resgatar dessa maldição. Quando ele veio aqui neste mundo e desde o jardim ali ele se fez maldito. Cristo, ele se tornou o segundo Adão, perfeito, sem pecado, mas ali desde o jardim até a cruz, ele pegou sobre si a nossa maldição, a maldição de Canaã, ele carrega sobre si para nos resgatar dessa maldição da lei. A lei mata porque ela nos mostra que nós somos malditos o tempo todo, porque não conseguimos obedecer o Senhor. Bom, eu queria passar para você esse entendimento. Então, Sem representa a primogenitura espiritual de Cristo. Cã, ele representa, Cã e Canaã, representa o primeiro Adão e todos os seus filhos. Canaã, na pessoa de Canaã, está toda a raça humana, todos aqueles que pecaram contra Deus e que nasceram apenas da carne. Todos, a maldição de Canaã está sobre todos. Canaã é um personagem que Deus utilizou para falar dessa terra, dessa natureza caída, qual nós estamos na nossa era atual. Que Deus possa abençoar a sua vida. No próximo estudo, vamos estudar sobre Jafé e o que Deus quis mostrar para nós através desse personagem. Que Deus abençoe você.